amiguinhos! Boa tarde a todos vocês! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso culto, né? Na nossa aula infantil do Caminho Ideal, a Ideal Way. Se é a primeira vez que você está, seja muito bem-vindo. E as crianças que já estão com a gente, aproveita, manda lá um WhatsApp, manda uma mensagem para os seus amigos para estarem aqui também. A gente está falando uma série muito legal sobre sabedoria e hoje vai ser uma aula bem legal também. Mas antes da gente começar, antes dos nossos amigos chegarem, eu quero orar para que Deus abençoe a nossa aula, para que Deus abençoe você que está aí na sua casa, seu pai, a sua mãe, a sua família. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós estamos felizes por esse dia que o Senhor nos deu, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, por cuidar das nossas famílias, das nossas casas. Pedimos que o Senhor abençoe a todas as crianças, que elas sejam, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, sempre falar do Teu amor a todos os nossos amigos, a toda a nossa família. É o desejo do nosso coração e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ô, tia Lulu! Você voltou! Tudo bom, tia Lulu? Tudo bem, bom? tia Lulu? Tudo bom, tia Lulu? Tudo bom? Ai, a gente tudo tava bom, com amiguinhos? saudade, Tudo não é bom, mesmo, amiguinhos? crianças? Tava com saudade, tia Lulu? Você ficou, olha, 2 sábados sem vir. Eu tava dodói, tia Lulu. Eu fui o Tim falou. Eu fui costurado, tia Lulu. Foi costurado? Fui costurado. É mesmo? Você tá bem agora? Eu tô bem. É que a minha mão caiu, aí costurou. Olha aí minha mão, olha aí, tia Lulu, olha aí. Vamos, olha aqui a sua mão, vou mostrar. Tá nova, ó. Costurou minha mão, tia Lulu. Que bom. Tinha caído, tia Lulu. Tinha, tia Lulu. Cuidaram bem de você? Cuidou, tia Lulu. Ai, cuidou. Muito bem, que Fizeram, bom. É curativo, né, tia Lulu? Fizeram curativo. Tava dodói. Eu já voltei, tia Lulu. Ai, que bom. A gente tava com saudade de você. Também, tia. Tudo bem, tia Lulu? Tudo bem, tudo bom, tia Lulu. Tudo bem, tia Lulu. Olha, as coisas não mudam, né? Não, tudo tia bem, Lulu. né? Tá bom, né? Tá tudo bem. Mas então, a gente tava com saudade desse seu. Que Tudo bom, bem, tia Lulu. Tá bom, tia Lulu. Tá bom? Olha, bom. você nem viu. A gente começou no sábado passado, a gente começou uma série nova falando sobre sabedoria. Sabedoria. Eu sei o que é sabedoria. E o que é sabedoria? É uma sabedoria. A gente vai lembrar aqui da aula passada e vamos falar sobre um rei que foi muito sábio. É o Salomão. É ele mesmo, né? Muito bem. Eu sei isso aí. Quando eu fui na escola dominical, eu aprendi, né, tia Lulu? Isso, na escola dominical, na escola bíblica. É o filho do Davi, que é o rei Salomão. Isso mesmo. Que ele é muito inteligente. Olha, você podia levar o Tim na escola dominical com você. Tim, tem jeito não, tia Lulu. Tem sim. Acorda 11 horas da manhã, não toma banho pra dormir. Ixi, não tem nem o que falar. Tia Lulu, dá nem pra falar, tia Lulu. Não, mas que bom que eu voltei, tia Lulu. Que bom. Que bom, tia Lulu. A gente fica feliz que você voltou, Tomei tá muita bom? sopa, canja. Já comeu canja, tia Lulu? Já comi canja. E quando a gente fica dodói, tem que saber o que comer, sabia? É mesmo, né? Sabedoria, é isso aí. É sabedoria, sabedoria muito bem. Da comida. Oi? Sabedoria da comida. Sabedoria da comida, muito eu bem. Tomei mocotó. Saber o que você canja. comer para ficar forte e se recuperar. Mocotó, tia Lulu. O quê? Mocotó. Mocotó não Canja de galinha, canja, sim, de canja. pé de frango. É bom, tia Lulu. Tia Lulu é bom, tia Lulu. Fica bom, tia Lulu. Fica forte, tia então, Lulu. Tá bom. Tá bom, tia Lulu. Tá Tudo bom, tia Lulu. Você tá feliz, né? Tô feliz, tia Lulu. Dá um abraço, tia Lulu. Ai, um abraço de saudade. Obrigado, tia Lulu. Beijo, tia Lulu. Beijo. Eu vou assistir a aula ali, tá, tia Lulu? Tá bom, vai lá assistir. Tia Lulu, come mocotó, tia Lulu. Eu vou ver, eu vou experimentar, prometo. Geleia de mocotó, tia Lulu. Eu lembro do doce, que era rosa e branco. Isso, tia Lulu. Então tá bom. Oh, que bom que o Tobias está de volta, não é mesmo? Ainda bem que ele está bem, recuperado. E se você também está voltando porque esteve dodói, eu também quero ficar feliz aqui e agradecer a Deus porque você está com a gente, tá bom? Bom, eu já quero começar, enquanto o nosso convidado especial para essa aula chega, eu já quero começar falando um versículo aqui para vocês. Graça e paz. Era para você chegar, a gente combinou. Eu ia falar o provérbio e depois você entrava. Eu cheguei exatamente no horário, eu sou uma pessoa pontual. Mas a gente combinou, lembra? Pontual. Mas tudo bem. Vai, eu vou falar o versículo mesmo assim. Eu gosto de chegar antecipadamente. Certo. Provérbios 3, versículo 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria
e consegue compreender as coisas. Você tá ligeirinho hoje, hein? A pessoa que acha sabedoria e consegue entender o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Essa pessoa é feliz, né? Muito feliz. Diz que a sabedoria e a inteligência traz felicidade. Você já chegou assim, chegou no horário, eu que me atrasei, aí nem esperou o combinado, já falou o versículo de cor e já começou dando a aula. Muito bem. Eu sou teólogo, né? Eu me preparei em Harvard, né? E fiquei mais de uma semana estudando para esta aula. Sim, então já que você ficou uma semana estudando para essa aula, eu quero aqui com você fazer um exercício de memória com as crianças. Pois não. Para ver se elas lembram da aula passada. Claro. Certo? Bom, na semana passada, a gente aprendeu o que é sabedoria, né, Francisco? Sim. Muito bem. Vocês se lembram o que é sabedoria? Sabedoria, ter inteligência. Você consegue resumir para mim o que é sabedoria? Ou... Sim, é claro, é claro. Por favor, o que é sabedoria? Sabedoria é ter inteligência para escolher a coisa certa, câmera 1 aqui, ó, coisa certa e entender a palavra de Deus e andar conforme ela ensina. Se ensinou a ser obediente, tem que ser obediente. Se ensinou a amar, que também é gostar, né? Que também é gostar, tem que amar, né? Tem que amar. Sentiu uma indireta aí. Tem que amar. Amar. Muito bem, legal. Que bom que você está trazendo à memória aqui isso que a gente... Nós também falamos de um grande rei, né? Pera, eu vou perguntar e você responde. Ah, tá bom. Eu estou afoito porque eu estudei muito para esta aula. Nós falamos de um rapaz, certo? Que se tornou rei e ele fez um pedido diferente, mas muito importante para Deus. Salomão. E o que foi mesmo que ele pediu, Francisco? Sabedoria, muito bem. E olha, uma frase que eu fiquei pensando e você também deve ter ficado pensando. Qual é a frase que a gente ficou lembrando? Sabedoria, Deus dá a todos. Fala comigo de novo. Todos. Não é assim. Ai, como? Todos. Por que você faz isso comigo? É uma forma coloquial. Todos. Sabedoria Deus dá a todos que pedem. Então Deus dá sabedoria a todos que pedem. Todos. Até a criança que tenha menos idade, até o senhor mais velho, Deus dá a todos sabedoria. Chama indistintamente. Isso. Então, assim como Salomão pediu, a gente também pode pedir para que Deus nos dê sabedoria, né? Exato. Só que eu acho que, você concorda que a gente tem que pedir sabedoria de forma certa, da forma correta, pelos motivos certos? Claro. Não pra gente se achar que sabe mais, né? Não. Não é? Não, tem que pedir pela coisa certa, para a hora certa, né? Isso, para ajudar as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, não é mesmo? Exato, fazer as escolhas certas. Exatamente. Né? Fazer, assim, o discernimento, né? Discernimento, né? Discernimento, ele vem com umas palavras... Sabe o que é discernimento? Que eu fico imaginando a Bianca, sabe a Bianca? Sei. Eu fico imaginando a Bianca lá tentando falar essas palavras difíceis. Ela fala até inglês. Ela fala Discernimento inglês, para saber o que é uma coisa ou outra. Então, sabedoria é a gente saber tomar as decisões certas. Isso. Por exemplo, se tivesse aqui um hambúrguer... Sim. E um prato de sopa. Qual é o melhor para a saúde? Então, o melhor para a saúde é a sopa. Então, o que é sábio? Escolher o hambúrguer ou a sopa? Escolher a sopa, né? Apesar de todo mundo querer escolher o hambúrguer, né? Mas tem que ser sábio para renunciar. Renunciar, sabe o que é? O que é? É não querer. Ah, sim. Você falar que coisa ruim. Muito bem. Por exemplo, outro exemplo, para as crianças entenderem. Para as crianças, prestem atenção. Tem um refrigerante e tem um suco. Qual faz melhor para a saúde? Suco, lógico. Suco. Qual que você escolheria? Eu, particularmente, Tia Lili, escolho suco. E por que não escolher o refrigerante? Porque o refrigerante, ele não faz bem para a saúde, né? Isto é sabedoria. Muito bem. Saber escolher entre o bem e o mal. É saber tomar, escolher entre o bem e o mal, o que é bom, o que é ruim, tomar as decisões certas. Eu sou um bom professor, sou muito inteligente. E sou muito humilde também. Vamos lá. E modesto,
Deixa eu falar aqui uma coisa. Fale. Nós, né, a gente lembrou que nós falamos sobre Salomão, que ele pediu sabedoria e se tornou um rei. E porque ele queria decidir a vida das pessoas ali do reino dele de uma forma justa, correta. E por conta disso, Salomão foi muito famoso, não foi, Francisco? Foi. Ele teve uma boa fama, né? Todo mundo conhecia ele aos redores. Todas as pessoas, todos os reinos conheciam Salomão. Também. Porque ele era bom e a fama, né, dele, igual a minha, né? Todo mundo me conhece, você sabe, né? Eu trouxe um Salomão. Eu sou mais bonito que ele, né? Eu trouxe um Salomão hoje. A minha beleza é rara, né? Mas tudo bem. Você sabe. Eu quero que você me ajude a falar sobre isso com as crianças. Vamos lá. Que lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 10, conta que a rainha de Sabá, que é um reino da Arábia, né? Sim. Que ela ficou sabendo de Salomão, Ela veio perguntar coisas que ela não sabia. Ela foi fazer várias perguntas difíceis. Fazer conselhos, para ele. E aí diz que o rei Salomão respondeu todas as perguntas dela. E aí, lá no capítulo 10, o versículo 6, tem a frase, a resposta dela para Salomão. Você lembra qual é? Tudo aquilo que eu ouvi do meu país, lá na casa dela. Isso, ela quis dizer tudo assim, aquilo né? que eu ouvi no meu Tudo país. aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você, da sua sabedoria, é verdade. Acontece que não tinham me contado nem metade do que eu vi aqui. Que o Senhor Deus seja louvado. Quero dizer, numa linguagem didática. Ela falou assim, olha, o que me contaram sobre a tua inteligência e sabedoria é muito mais do que eu estou vendo aqui. Você é muito mais inteligente. Muito mais inteligente. Muito mais sábio. Para você ver que quando a gente pede as coisas para Deus, que deixa Deus feliz, Ele nos dá de uma forma grande, né? Muito legal isso. E aí, então, ele pediu a sabedoria, teve lá várias situações. A rainha de Sabá, né? Sabá, rainha de Sabá. Rainha de Sabá. Teve uma situação que colocou o rei Salomão, assim, para resolver uma situação muito difícil. É mesmo, eu lembro muito dessa difícil. História. Bom, Mas vou deixar você conduzir dessa vez. Era uma situação com duas mulheres. Eu trouxe as duas mulheres para vocês verem. Com duas mulheres e um bebê. Aí eu tenho aqui duas mulheres. Posso ver? Sim, aqui, ó. Uma tá brava, a outra tá triste. Uma tá brava, a outra tá triste. Bom, a Bíblia diz que, né, essas duas mulheres, elas moravam juntas, moravam na mesma casa. E as duas tiveram um bebê na mesma época. Sim, cada uma teve um filho, né? Cada uma teve um filho. Aí chegou uma certa noite, elas foram dormir, cada uma com seu bebê. Uma delas não viu e que ela acabou deitando muito perto do bebê e o bebê acabou morrendo. Morreu o filhinho dela. Morreu o filhinho dela. Mas sabe o que ela fez? Ela pegou o filhinho dela que tinha morrido, levou lá na cama da outra moça, pegou o bebê da outra moça e ficou para ela. Ela trocou os filhos, Ela né? trocou. Ela trocou. Quando a outra moça acordou, ela falou, não é possível. Ela viu. Falou, não, esse bebê não é o meu. Aí ela olhou para a cama da outra moça e falou, não, você está com o meu bebê. Não, olha, aí ficou explicar, aquela briga. Aquela moça com cara brava, mostra lá. Aqui. Teve um filho. Isso. Esta com cara triste, outro filho. Isso. O filho desta com cara tristinha morreu. Não, essa aqui, da cara de brava. Da cara de brava? Isso. Morreu. Morreu. Aí ela pegou o filho da tristinha. Isso. E pôs no lugar do filho dela que morreu. Aí imagina a confusão. Aí ficou uma brigaceira e tal. Aí elas foram até o rei Salomão. Ficou o quê? Uma brigaceira? Depois que eu falei que eu pensei. Ficou uma grande briga, uma grande confusão. Briga, não existe esta palavra, brigaceira. Olha que se a gente perguntar pro Tobias, ele vai dizer que existe sim. Não. Elas foram até o rei Salomão. Levaram elas até o rei Salomão para o rei resolver aquela situação. Porque as duas estavam dizendo que era mãe do mesmo bebê. Aí elas começaram a contar, a que tá tristinha aqui, ela tá chorando porque ela tava ali diante do rei. Claro.
majestade, senhor rei Salomão, ela trocou o bebê que ela está dizendo que é dela, não é dela, é o meu. Aí essa aqui fala, não, ela está mentindo, esse bebê é meu, sempre foi e tudo mais. Uma grande confusão. Uma grande confusão. Eu queria uma água aí também, poxa vida. Depois você bebe. Tá bom. Senão a voz da tia vai sumindo. É sábio tomar água, é sábio. Senão, né, ninguém vai entender. Isso. O rei Salomão viu aquela bagunça, aquela confusão, imagina. Aí ele teve uma ideia. Uma mãe de um lado falando que o filho era dela. Uma mãe do outro falando que o filho era dela. Ficaram as duas ali brigando. É uma ideia bem diferente. Mas ele estava testando aquelas duas mulheres para saber quem era a mãe de verdade. Exato. Né? Uma ideia, uma ideia ele bem diferente. Ele deu uma ordem, né? Uma ordem. Ele virou assim e falou, peraí que eu vou resolver isso agora. Chamou um soldado. E mandou dividir a criança no meio. Ele falou pro soldado dividir a criança no meio, que ele ia dar um pedaço para cada uma. Já pensou? Mas você acha que ele ia fazer isso? Não, ele estava testando para ver quem era a mãe. Isso é lógico. Ele não ia matar a criança. Não, ele queria saber qual era a reação delas, Exato. né? Se uma ia chorar, se não ia, se elas iam continuar brigando. Ele queria ver, ele não ia fazer isso, mas ele queria ver até onde elas iam. Ele foi sábio, o rei, né? Foi. Ele falou, soldado, parte a criança no meio e dá um pedaço para cada mãe. É bem Parece estranho terrível, isso, né? Parece. Mas ele fez isso para ver a reação da pessoa. Aí que aconteceu a reação. A mãe verdadeira, quando viu isso, ela foi até o rei e falou, não, rei, não precisa fazer isso. Eu só quero ver o meu filho vivo. Isso. Pode entregar ele para outra moça, não tem problema, mas não precisa fazer isso. A outra moça falou, rei, não, se não pode ser de uma, não pode ser de nenhuma, não tem problema não. O rei, muito sábio, com a sabedoria que Deus deu para ele, percebeu quem estava mentindo e quem era a mãe de verdade. A que pediu para a criança ficar viva. Isso, aí ele virou para o soldado e falou, olha soldado, não faça isso, entregue este bebê para a mãe que falou para manter ele vivo. Muito sábio. E aí ele viu quem era de fato a mãe verdadeira. Ele não ia fazer aquilo lá. Não, ele falou isso só para ver a reação. A reação dela. E logo ele entregou o bebê para a mãe de verdade. Exato. Isso é uma sabedoria bem interessante, né? Sabedoria do céu, né? Acho que a gente não ia saber lidar com essa situação. Não ia. Mas sabe uma lição que fica? Deus dá sabedoria para a gente ajudar as pessoas. Assim como o rei Salomão ajudou não só essa mãe, mas todo o reino dele. Verdade. E por isso que ele era tão famoso, porque ele era sábio. E aí a gente tem que saber, como você falou, pedir a sabedoria, né? O conhecimento, a inteligência, para que a gente possa ajudar as pessoas, né, Francisco? Muito bem. Você que é uma pessoa sábia, inteligente, né, de Harvard, você já usou a sua sabedoria para ajudar as pessoas? Bastante, né? Aconselhei mais de 1000 pessoas já. Nossa, e a modéstia também? Com muita humildade, né? Com muita humildade. E assim, as pessoas ouviam você falar? Ouviam, praticou, deu certo, né? Meus conselhos são baseados na palavra, né? De Deus. Quando a gente é sábio, a gente ajuda as pessoas, é como se guiasse elas para o caminho correto, né? Exatamente. Que bom, que legal. Gostei de ver. Você viu que legal essa história? É meio inusitado, né? A gente pensar. Bastante. Mas olha só a cabeça inteligente que tinha Salomão. Ele queria ver qual era a reação das duas mães. Verdade. Muito legal, eu gostei. Eu vou indo porque eu tenho aula de culinária hoje. Né? Agora você tem aula de culinária também? Estou fazendo gastronomia. Gastronomia? Gastronomia, tá bom? Não, como que é? Gastronomia. Nossa, Deus. Aí eu vou lá, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela aula. Sábado que vem você tá aqui comigo de novo, dando aula? Com certeza. Então, criança, sábado que vem o Francisco tá aqui de novo com a gente. Tchau. Até mais. Tá bom? Tá? Fica com Deus, viu? Amém. Brigaceira, né? Como pode uma professora falar errado? Ele ficou com aquela palavra na cabeça, mas eu tenho certeza que o Tobias vai falar com ele. Certo, crianças? Olha, assim como Deus abençoou
a Salomão e deu sabedoria para ele ajudar as pessoas, nós também devemos ajudar. Que bom te ver aqui. Tudo bom, tia? Tudo bem. Tá bom, tia. Legal. E aí? Você assistiu, você viu a aula? Comi. Você o quê? Comi tudo. Comeu o quê? Comi. O que eu tô falando? Sabedoria. E como assim eu comi? Ah, você perguntou o que eu comi? Não, se você viu, se você assistiu. Ah, tá, mas assisti. Eita, sabedoria. Tim! Eu sei repetir tudo aí que você falou. Ah, você conseguiria falar assim, o que a gente pode aprender com toda essa história? Sim, sabedoria. Ah, e que mais? O E quê? a gente tem que sabedoria. Ai, Tim, meu Deus. Sabedoria, tia, é uma coisa importante para pedir para Deus. Muito bem. Tá vendo como eu sei? Eu sou crente, tia. Eu sou crente. Que mais? Que mais, a igreja então? estuda a palavra. Eu sou crente. Olha, deixa registrado aqui nessa câmera. Eu sou crente. Amém. Eu sigo Jesus. Amém. Eu como coxinha. Vamos lá. Ó, Deus Então dá tá. sabedoria para você ajudar as outras pessoas. Isso, muito bem. Não é isso? Isso. A verdadeira sabedoria é entender a palavra de Deus. Muito E bem. andar de acordo com o que Deus ensina para nós. Isso. Amar as pessoas. Andar de acordo com a palavra Gostar dele, né? das pessoas. É, hoje o amar e o gostar estão assim, que né? Deus ensina a gente a gostar e amar. Isso. Até os inimigos é para amar. É, exato. É. Então, orar pedindo a Deus para que ele sinta sempre o desejo de estar na igreja, para aprender as coisas. Da gente sentir o desejo de estar na igreja, Aí né? vai lá na escolinha, assiste a escolinha, depois tem cantina na igreja. Sempre tia, tem, né? tia, tem coxinha, tem Ó, lá no tia. Caminho Ideal sempre tem um Sempre. café depois do A culto. Ruth prepara lá o café, o bolo para A nós. Ruth prepara, uma Coxinha, bênção, irmã sonho, Miriam. tem tudo lá, tem tudo Isso. lá. Mas o que mais, né? A Você gente pode, precisa... fazer um pedido muito especial para Jesus, para que ele venha morar no meu coração, no seu, Isso. para que ele atenda o seu pedido. Isso. E você tem que, principalmente, aceitar Jesus como Salvador. Eu ia falar isso. Se você ainda não aceitou, você que está nos assistindo, sejam as crianças, o papai, a mamãe, não importa. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá aqui a oportunidade. Ele te ama. Ele quer que você seja sábio como foi Salomão. É verdade. Vem até ele que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não é mesmo? É mesmo. E ó, pra gente encerrar, eu quero deixar um último versículo, Provérbios 3:17. Diz assim: O que fala? A sabedoria torna a vida agradável e guia as pessoas com segurança em tudo que se faz. Provérbios 3:17. Provérbios 3:17. A sabedoria deixa a vida mais leve, mais agradável, porque você faz as coisas corretas, você faz as coisas conforme a vontade de Deus. Verdade. E conforme a vontade dele, você ajuda as pessoas, você guia as pessoas em tudo que elas fazem. Verdade, tia. Não é? É. Gostei Muito de bom. ver você aqui Tô crente, finalizando tô a aula, né? Tô crente, tia, tô crente. Eu tô vendo. Finalizando a aula, dando aqui a sua contribuição para a aula. Agora, ó, sábado passado a gente não mandou beijo. Ah, tem que mandar beijo Hoje a né? gente tem que mandar. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E que as crianças cobram. Vamos mandar beijo para todo mundo? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aonde? Vamos lá mandar beijo. Então vamos lá. Hoje eu tô meio lesado. Não fala isso perto do Francisco. Por quê? Porque ele vai dizer que essa palavra não existe. Existe lesado, existe. Existe Quando você tá meio lesado de cansado, lesão. sem cabeça, sabe, tia? De lesão, mas Cabeça não... de pano, sabe? Que eu falei brigaceira, ele saiu Que inconformado eu que eu falei comi hoje brigaceira. demais, tia. Nossa. Bom, vamos mandar beijo? Vamos. Vamos lá. Um beijo pra Anne. Pra Anne. Beijo, Anne. Quem mais? O PH, Paulo Henrique. Isso. O Peter Paul. Pra Sofia. Sofia. Pra Bianca. O Júlio César. Isso. Pra Yasmin. Pra Raíssa. Um beijo. Pietro. Pra Ashley. Pra Pietra. Pra Pietra. Pra Ashley. Pro Júlio. Né? Pro Júlia. Júlia. Aqui tem o Júlio, tem a O Júlia. Júlio César, você já falou. Eu falei já. Isso. Agora vem o João Pedro, o João Lucas, João Miguel, João Não, da Silva. Ah, não, é só esses três, João. Só aí. esses três. Maria Flor. Maria Flor, Ludmila, o Luigi, o Theo, o Benício, o Antônio. O Antônio. O Antônio é Isso. gente boa, viu, tia? O Antônio é. O Luiz, O Luiz. a Thaís, o Tiago,
O Tiago, mas não é esse Tiago aqui não, né, tia? Que Pode ser os Tiago também, por esse que que não? filma a gente? Manda um abraço pra ele também. Quando ele pentear o cabelo igual o meu, assim, ó. Vamos lá, tia. Quem mais? A Karina, o Nicolas, o Murilo, a Ruth, o Júnior, a Rosângela, o pastor Paulo, a irmã Roseli, a tia Pri, a avó Edna, que costurou o Tobias. Que arrumou o Tobias. Deus abençoe. O irmão Reginaldo, Irmão irmã Rosa, Reginaldo. tá aí, ó. Irmão Alexandre, pastor Alexandre, irmã Miriam, tem Irmã muita Miriam. gente, né? É Tem todo muita mundo com a gente, né? Muita gente. Tem a Fran também, que A ajuda a gente. Fran, Né? isso. Tem a Thaís, né? Tem O Ademar, tem o né? Ademar. Todo mundo. Vamos orar, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Isso. E vocês que estão me assistindo, ó, vira crente, hein? Vira crente. Que o Tim, ele tá numa Vira fase... crente, hein? Meu Porque, Deus, ó, né? Jesus vai voltar, hein? Amém. Tem Eu que espero tá ele voltar. crente, tem que estar crente. Eu tô esperando É. ele. Bom, vamos orar então para Vamos. encerrar, agradecer a Deus e pra gente lembrar, Tim, durante a semana, de pedir para que Deus nos dê sabedoria, Isso. para a gente saber lidar com as coisas, né? É verdade. Pra saber escolher o que é bom e o que Eu não oro, é. tia, eu oro 3 vezes. É mesmo? É. Quais são essas vezes que você ora? 3 vezes no ano. Ai, Tim, você não falou, eu tô crente, eu tô crente. Não, Ó, quase fiz sua tô voz. evoluindo, tô Tá evoluindo. evoluindo. Então vamos orar. Tô crente. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigada por esta aula, que hoje nós aprendemos como é importante saber pedir sabedoria ao Senhor e que nós devemos usá-la para ajudar as pessoas. Que nós possamos ajudar a todos, sendo sábios, Senhor, conforme a Tua palavra. Abençoa todos os lares, abençoa as crianças, abençoa os pais, que o Senhor possa encher cada lar com a Tua presença, com a Tua paz, que cada um possa sentir o Teu amor nos seus corações. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém! Amém. Tô crente! Amém. Tchau Ó, pra todos. amanhã Amanhã tem culto. tem Deixa eu culto. correr pra dar tempo. Tô crente! Amanhã tem culto. Crente! Esteja com a gente lá se você puder. Vai, crente! Se não puder estar, assiste lá pelos canais do Caminho Ideal, IDOA, que você vai ser abençoado. tá Vem, bom? crente! Que Deus abençoe a todos e até sábado que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.